Bom dia, senhoras e senhores que nos assistem pela Rede Câmara. Bom dia aos servidores dessa Casa Legislativa, aos estagiários, aos vereadores que se fazem aqui presente. Faço o registro nominalmente. Vereador Júnior Fox, vereador Marcelo Bagé, vereador Cristiano Silva, vereador Daniel Fonseca, vereador Michel Promove, vereador Ivan Duarte, vereador Marcos Ferreira Marcola. Esses são os vereadores, vereador Jurandir Silva, vereador Tauanei, vereador Paulo Coitim, os vereadores que se fazem presente. Estamos começando a CCJ com a COF, Comissão de Constituição e Justiça, e COF, Comissão de Orçamento e Finança, os projetos que chegam nessa casa em regime de urgência da Prefeitura Municipal de Pelotas. Antes de passar aqui a pauta, de nomear os relatores, essa presidência aqui vai novamente, já parei de contar, vereador também Antônio Peixoto, já parei de contar a quantidade de vezes que fiz essa reivindicação aqui ao Executivo, que nessa casa, e eu não vou pautar hoje, vou pautar um veto só, chegou mais 4 vetos. Tudo que essa presidência aqui pode fazer, está fazendo aos parlamentares, com os parlamentares, de pedir os pareceres, né, os pareceres todos por escrito, para justificar, porque havia um entendimento e havia uma narrativa, no início dessa legislatura, que os pareceres só eram de acordo com a técnica, que os pareceres eram só de acordo com orçamento e finanças. E depois nós começamos a ler os pareceres aqui, até mesmo para embasar e também justificar, né, o porquê os vereadores estavam dando os pareceres. Há de se ressaltar que tanto a CCJ, que essa presidência aqui preside, como a COF, em alguns momentos, eu não posso fazer aqui, não posso obrigar os vereadores de, em algum momento, né, se fazer o juízo de mérito. Óbvio que os vereadores também sabem muito bem para que se propõem a CCJ e a COF, não deveria se fazer esse juízo de mérito. Dito isso, eu venho reiteradamente tentando, inúmeras vezes, aqui sensibilizar o Poder Executivo quando tiver algum veto, porque os projetos são passados aqui, são são aprovados na sua unanimidade, e aí chega o Executivo, volta o veto. E aí o veto tem que ser pautado pela CCJ novamente. E por que eu chamo essa responsabilidade aqui aos membros da CCJ? Porque isso diz muito sobre o trabalho dessa comissão aqui. O número que nós temos já de veto já supera, com 6 meses, supera o número de veto do ano passado. Isso é natural no início de uma legislatura? Sim, é óbvio. Os vereadores, né, que aqui se encontram, não dizendo que os que permaneceram não estão, né, com uma atividade legislativa, né, acelerada, diria assim, mas os vereadores que assim se encontram, que entram nessa casa, é natural, porque eu já entrei aqui no meu primeiro mandato. Mas com isso também pedi a sensibilidade, já inúmeras vezes já pedi isso ao Poder Executivo, que pelo menos chame os vereadores, se não concordam, se tem uma outra leitura a PGM, se tem uma outra leitura a Secretaria de Governo Jurídico, mas chame os vereadores e diga, olha, a regra do jogo a gente entende que é assim, não que seja assim. Olha, os projetos autorizativos a gente tem, né, o outro governo tinha por aceitar. Esse governo tem uma prática de não aceitar, se for isso, que para mim também não cabe, porque já aceitaram, né? Faço aqui registro de alguns projetos autorizativos que até mesmo são de vereadores do próprio partido do governo. E com isso, que a gente possa baixar essa tensão, porque fica muito ruim eu ter que pautar aqui vetos. Os vetos vão ser, na sua maioria, estão sendo derrubados aqui, eu não me lembro de vetos aqui, eu acho que teve um veto só, que foi votado concordando com o Poder Executivo, e esses, provavelmente, o governo vai entrar com o ADIM, né? Mas só que aí fica toda a produção legislativa dessa casa aqui, o que a sociedade paga, tanto a essa casa como ao Executivo, fica inócuo, porque a gente não consegue, né, realmente aquilo que todos temos em comum aqui, que é entregar algo para a sociedade. Então, está faltando é conversa, está faltando é diálogo.
chamar, independente da bandeira, independente do PSOL ao PT, das extremidades dessa casa aqui, ideológicas, que possa chamar lá e pautar isso, pautar o diálogo. Não, porque me parece, às vezes, alguns vereadores que têm aqui os vetos, e eu falo com muita tranquilidade, porque eu não tive nenhum projeto vetado, meu, do Executivo, mas os vereadores vêm, presidente, vetaram, e eu acho que é um veto político. E pode até ser, não estou dizendo aqui, porque quando já vetaram o nome de rua, então, pode até ser, mas eu não posso afirmar isso com certeza, mas com essa quantidade de veto que tem, essa narrativa fica cada vez mais, essa narrativa vem crescendo. E a tensão fica aumentando, e a gente gasta energia onde não tem que gastar, e aonde a gente tem que concentrar as nossas energias. São projetos importantes que os vereadores têm que se debruçar, como mesmo tem um projeto de contratação aqui que afeta os condutores de ambulância. Nós temos aqui também construção de habitação de interesse social, e isso vai nos tomando a energia para a gente se debruçar sobre esses projetos. Então, estou pedindo novamente aqui ao Executivo, porque para mim seria muito mais simples eu só pautar. Eu vejo que tem uma maioria aqui que querem derrubar todos os vetos, e eu estou tentando fazer esse diálogo, estou tentando mediar isso, só que estou cansando, estou pedindo. Porque para mim é simples chegar. Chega aqui para mim, aqui, eu vou pautar, boto em votação, posso botar em votação até no mesmo dia. Vai ser derrubado e digo para o Executivo, vá para o Judiciário lá. Então, estou tentando, só que eu espero que o Executivo também faça o seu papel também. Espero também que chame, independente do vereador que seja, porque é vereador. Eu sempre digo a todos aqui que, com as indiferenças ideológicas que a gente tem, quem vai governar a cidade, quem vai legislar, são esses 21 vereadores que foram eleitos aqui. E quem vai governar o Executivo foi o prefeito e a vice que foram eleitos. Então, esses entes eleitos democraticamente pelo mesmo voto, não tem um voto que vale mais, outro voto que vale menos, são as pessoas que vão ter que dialogar, que vão ter que conversar. E o vereador Paulinho aqui, esse dia estava me dizendo para mim, vereador, o senhor está cumprindo um papel nessa legislatura que eu não lhe via, porque, na verdade, geralmente eu não era o que andava com o extintor na mão, não. Geralmente eu era um pouco incendiário. E nessa legislatura, eu estou tendo que apagar alguns incêndios, mas incêndios bobos. Então, mas também que a gente não precise ter que incendiar também, porque da onde a gente vem, a gente não esquece também, se tiver também que dar uma acelerada também no sentido para... Mas a gente espera que seja o contrário disso. Então, dito isso, eu espero a compreensão dos senhores e espero que os senhores entendam o porquê desse humilde pedido aqui, desse humilde presidente aqui da CCJ e da COF. Dito isso, passo a fazer a leitura da nomeação dos relatores da CCJ e da COF. Mensagem número 15 da Prefeitura Municipal de Pelotas dispõe sobre o programa Pelotas Moradia de Interesse Social, com o objetivo de estimular a construção de habitação de interesse social no âmbito do município de Pelotas. Nomeio relator na CCJ, vereador Daniel Fonseca, e na COF, Comissão de Orçamento e Finanças, nomeio o vereador Cauê Furossolto. Mensagem de número 16, da Prefeitura Municipal de Pelotas. Autoriza o Poder Executivo a contratar por tempo determinado, na forma de contrato administrativo, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público e dar outras providências. Nomeio na CCJ, vereador Cristiano Silva, e na COF, Comissão de Orçamento e Finanças, o vereador Ivan Duarte, ele é presidente dessa, então nomeio o vereador Paulo Coitim. Dito isso, senhoras e senhores, a pauta da CCJ e da COF, pauta conjunta, está encerrada. Bom dia, senhoras e senhores. Está aberta a CCJ, são exatamente 10 horas. Obrigado, senhoras e senhores. Faço o registro aqui dos vereadores presentes, novamente, vereador Rafael Barriga, vereador Cristiano Silva,
vereador Daniel Fonseca, vereador Marcos Ferreira, vereadora Marisa, vereador Ivan, vereador Paulo Coitim, vereador Tauanei, vereador Marcelo Bagé, vereador Rafael Amaral, vereadora Fernanda Miranda e vereador Jurandir Silva. Esses são os... E vereador, líder do PP, vereador Michel Promove. E vereador Antônio Peixoto. Passo a fazer aqui a leitura de veto. Questão de ordem, vereador Daniel Fonseca. Presidente, eu fui nomeado aqui como relator do projeto das casas das pessoas que realmente mais precisam, né? Me sinto muito honrado de ser o relator, de poder contribuir com as pessoas que de fato sofrem e muitas vezes não têm condições de ter sua casa própria. Eu fui síndico de um condomínio e eu vi que muitas vezes a promessa de um sonho se tornava um pesadelo. E analisando algumas coisas desse projeto, e nós precisamos debater ele, conversar mais, porque não se pode apenas fazer algo só por fazer. Não se pode apenas querer fazer uma política em cima disso. Nós estamos aqui como parlamentares para, de fato, proteger essas pessoas. Então, se aqui nesse parlamento nós não trouxermos essa proteção que essas pessoas merecem, eu acredito que até em vão nós estamos aqui. Nós precisamos validar em todos os projetos a nossa presença aqui na Câmara Municipal de Pelotas. E as pessoas que mais precisam, é o nosso dever cuidar dessas pessoas. Tem muitas pessoas que elas conseguem sozinhas dar a volta por cima, têm condições de muitas coisas na sua vida e conseguem se proteger. Mas tem outras pessoas que dependem de bons políticos para que realmente possam ter a sua proteção. Então, aqui eu me preocupei muito com esse projeto, porque aqui nós precisamos debater, porque nós precisamos proteger mais essas pessoas. Não apenas entregar casas para elas, mas nós precisamos entregar uma casa, uma promessa de um sonho que se torne realidade. Então, o nosso papel aqui é entregar um sonho para essas pessoas, tirar ela. Como muitos agora, eu como policial, eu fui em muitas residências, conheço cada canto dessa cidade, e fui em muitas casas que, cada fresta desse tamanho, imagina nesse frio, criança, muitas vezes sem nenhuma dignidade humana. Eu me lembro que eu fui numa casa de um idoso também, e a casa era tomada na água. Ele só levantava uns tijolinhos assim para botar a cama em cima. Mas quando ele descia da cama, ele se deparava com a água. Então essa é uma... De repente, alguns aqui, não sei, ou todos possam conhecer a realidade, mas eu conheço de perto essa realidade. Dessas pessoas que sofrem e merecem uma moradia com dignidade. Então, quero dizer aqui que também sou um defensor ferrenho dessa situação, mas eu acho que nós temos a responsabilidade de debater esse projeto aqui com muita responsabilidade e com muito amor também, e com muita empatia. Porque sabemos também que muitas vezes essas pessoas elas são até expulsas das suas próprias casas. Muitas vezes também não se tem um curso, não se tem algo especial para que elas possam entender um pouco mais sobre cidadania e outras coisas mais. Isso acaba sendo um problema. Então, quero deixar aqui essa sugestão de que todos os parlamentares dessa casa possam debater mais esse assunto. Porque realmente o que essas pessoas passam é uma dor que daqui a pouco muitos de nós jamais passou essa dor e jamais vai passar. Mas nesse momento, presidente, nós precisamos nos colocar totalmente no lugar dessas pessoas e ver de que forma, através desse projeto, porque aqui quem vai ser beneficiado, de fato, não é o governo, não é as construtoras, quem vai ser de fato beneficiado aqui com essa proteção é essas pessoas que mais precisam, essas pessoas que mais sofrem. Então tem muitas coisas aqui que têm que ser ponderadas, precisam ser revistas, para que possamos de fato entregar dignidade para essas pessoas. Obrigado, presidente. Só queria deixar em aberto isso,
E vamos analisar com muito carinho, e peço aqui a sensibilidade de cada parlamentar, para que possamos, de fato, entregar algo bom para essas pessoas e que o sonho delas não se torne um pesadelo, mas se torne um sonho verdadeiro. E é nosso dever aqui proteger essas pessoas, principalmente as que mais precisam. Obrigado. Obrigado, vereador Daniel. Vereador Michel. Presidente, eu pedi, obviamente pedi para o vereador Daniel acelerar o seu parecer em relação à relatoria da mensagem 15, porque as pessoas fazem confusão e eu acho que de forma equivocada ou até mesmo tendenciosa, algumas construtoras no município, eles usam esse programa que é o Minha Casa Minha Vida FAR. Essa é uma modalidade diferente. Essa é uma modalidade para, de fato, as pessoas que não têm condições de adquirir a sua casa própria. Ou seja, pela lei federal, simplesmente os municípios não podem dar em casa. Então, existe uma venda. É por um percentual do valor do imóvel. Existe uma regra ali que eu acho que é 10%, em que tu divide sem juros, às vezes em 10 anos, às vezes em 15 anos, enfim. E esse programa não é tão atrativo para as construtoras, porque eu acho que a margem de lucro ela baixa e tem alguns riscos, enfim. As pessoas confundem o Minha Casa Minha Vida FGTS, onde as construtoras no município elas vendem os imóveis no valor de 145 mil, 150 mil reais. O comprador ele tem subsídio, as empresas têm isenções, que alegam passar, obviamente, para os compradores, porque senão seria mais caro a operação se não tivesse as isenções de TBI, IPTU, ISS, enfim. Só que esse programa, presidente, é para, de fato, para os mais necessitados. Porque eu sempre falei e fiz uma crítica no ponto em que o déficit habitacional nas regiões sempre usaram a cortina de fumaça que o programa Minha Casa Minha Vida, FGTS, veio para atacar isso. Mas, na prática, não é o que acontece. Porque, por regra, para te poder financiar o seu imóvel, você tem que preencher os pré-requisitos, ter um nome limpo, tem uma renda comprovada, uma estabilidade, tem uma série de fatores para poder, ter o perfil para poder financiar na Caixa. E que é diferente desse. Desse, qual que é o pré-requisito mais importante? A necessidade. E também, um dos requisitos, e de certa forma, o determinante é não ter condições de comprar a sua casa. Então, esse programa, ele é diferente dos demais. Aquele programa FGTS, ele foi muito usado no discurso que era para os mais pobres. E as pessoas fizeram uma confusão, onde, na verdade, esse sim é para quem não tem renda constituída, para quem não tem casa própria, para quem não tem condições de financiar o imóvel. Esse é genuinamente para os mais necessitados. Por isso que eu pedi até, de uma forma até acertada, o vereador Daniel, olha, nós só temos que criar uma política para tentar melhorar essas condições. E uso como exemplo aqui, líder de governo, vereador Jurandir, as pessoas que mais ingressam, os mais contemplados nesse programa, são as pessoas que não têm renda comprovada. E a maioria delas, ou na sua totalidade, que estão no cadastro único, obviamente, para poder acessar esse programa, mas que recebem o Bolsa Família. Então, como alguém que recebe o Bolsa Família de R$900, ele vai ter dinheiro para pagar um condomínio de R$200? Se o imóvel que é vendido por uma fração do seu valor real, contemplado no programa, que 10% do valor do imóvel, aí tu pega R$15 mil, se o imóvel for 150 mil, aí tu divide por 180 meses, que são 15 anos, ou 120 meses, que são 10 anos, aí existe uma fração ali que não tem juros na operação. Aí dá R$90, R$100 o valor do imóvel para ti mensal. Então, como que tu vai pagar R$100 no valor do imóvel e vai pagar 200 de condomínio? E vai pagar mais água e luz? Ou seja, é tudo certo para dar errado. Então, se nós pudéssemos, nesse sentido, melhorar essa política para essas pessoas, porque tem mais um agravante nessa situação, que é o quê? Que eles compram, mesmo pela uma fração do valor, isso é comprado. Então, o serviço público não pode entrar naquela área, porque é uma área privada.
E a lei determina que o serviço público ele não pode atuar no espaço privado. Então nós temos também o agravante, além dessas pessoas, a sua maioria não tem renda constituída, elas não têm condições de dar manutenção no espaço. E o pior de tudo é que o serviço público não pode atuar lá dentro. Porque isso é improbidade administrativa. O setor público, ele presta um serviço público. Sem exceções, ele não pode acessar na área privada. Então, ou seja, qualquer manutenção desses espaços estaria fora da lei. Então, nós temos aqui algumas problemáticas, se nós pudermos resolver e melhorar esse programa. Eu fiquei 4 anos aqui na casa. Eu tenho uma irmã minha que foi contemplada no Minha Casa Minha Vida. Eu tenho minha outra irmã que foi contemplada, uma mora no Jardim Obelisco, outra mora no Azaleia e a terceira mora no Acácia. Esse programa, desde criança, sempre beneficiou a minha família, isso é muito importante. Eu estou no 5º ano aqui nesse plenário e eu esperei todo esse período aqui para poder debater, para poder votar e para, de alguma forma, poder melhorar esse programa. Só que nós temos algumas complicações que, se nós pudermos melhorar esse projeto aqui, porque muita gente, quando vem para casa o programa Minha Vida FGTS, que é aquele onde tu financia, tu ganha subsídio, as construtoras ganham isenções, que alegam repassar, enfim, para quem financia. As pessoas usam sempre aquele, e aí se cria uma confusão social. Porque as pessoas, vai ter o Minha Casa Minha Vida, eu vou me inscrever. Não, gente, calma, esse é uma modalidade. Mas que muitas vezes, de forma maldosa e tendenciosa, ele é usado como cortina de fumaça. Agora, esse sim, ele é estritamente social. Então, a gente tem que arrumar alguma forma de poder melhorar ele, porque as pessoas já estão se movimentando para poder se inscrever, para poder ser contemplado. Então, presidente, o senhor que é de uma área também, que tem lá o programa Minha Casa Minha Vida, o FAR, e que não deu certo na prática. Nós temos aqui nas Três Vendas, nós temos no Fragata, nós temos na região do Areal, não temos na região de São Gonçalo, Minha Casa Minha Vida, o Faixa FAR, mas tudo que a gente puder fazer para melhorar aqui nessa casa, esse programa, nós precisamos fazer, porque o vereador Marcola trouxe aqui os dados para nós, tem 13 mil pessoas sem moradia inscrito no programa Minha Casa Minha Vida, são 13 mil pessoas, e a previsão é que se construa 400, 600 unidades, ou seja, ainda 12.500 pessoas vão ficar de fora desse programa nessa primeira etapa. Então é importante que nós criamos mecanismo de poder fazer dar certo e de fato melhorar a qualidade de vida das pessoas, não colocar as pessoas com uma bomba relógio no colo. Porque um dos maiores problemas que se tem, as pessoas não têm salário, não têm condições de pagar condomínio e o serviço público não pode atuar lá dentro. Então é nesse sentido, presidente, eu queria que acelerasse, né, o meu desejo de fazer dar certo, de ver as pessoas se inscrevendo, de ver o programa acontecendo, mas eu acho que de uma forma acertada, o vereador Daniel Fonseca, então relator na CCJ, e tem o vereador Cauê que não está aqui no plenário, é o relator na COF, o que a gente puder fazer para melhorar esse programa, nós devemos fazer, porque eu, sou prova disso, tenho na minha família as pessoas contempladas nesse programa, que realizaram o sonho de casa própria, mas que tem muitos problemas, então nós precisamos melhorar. E agora é uma ótima oportunidade, porque a margem de lucro, ela não é tão atrativa quanto o Minha Casa Minha Vida FGTS, e nós vemos aqui mobilização de vários setores da produção, do setor imobiliário, do setor da construção, do setor das ferragens, do setor, obviamente, de quem fornece material de construção. Muita gente aqui fizeram uma pressão popular, as entidades de classe contra nós, vereadores, para que nós aprovássemos o Minha Casa Minha Vida FGTS. Agora eu quero ver quais das empresas, presidente, que tem uma sistemática de construir na cidade. Obviamente, dentro da lei, exercer sua atividade, poder lucrar com isso. Eu quero ver quais dessas empresas que vão se inscrever agora no Minha Casa Minha Vida Faixa FAR. Eu quero saber quais delas que estão dispostas a trabalhar com uma margem menor de lucro. Porque eu lembro que no último que teve na cidade não teve empresa inscrita. Mas nós vimos muitas empresas aqui fazer muita movimentação para que nós aprovássemos o Minha Casa Minha Vida FGTS. Agora eu quero ver essas mesmas empresas também se inscrevendo no FAR, para a gente poder ver que de fato não ficou só no discurso,
quando vieram aqui falar que queriam melhorar a cidade, que queriam colaborar com a cidade, que queriam ajudar com a cidade. Eu votei favorável ao projeto, mas agora também nós queremos ver quais são as empresas que vão participar desse processo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Michel Promove. Passo a fazer a leitura do veto. Veto total número 11/2025 da Prefeitura Municipal de Pelotas. Veto integral ao projeto de lei ordinária número 047/2025. Proíbe o bloqueio ou restrição de usuário e de suas interações em publicações na contas e páginas oficiais de redes sociais dos órgãos da administração pública, direta ou indireta do município de Pelotas e da outras providências. Nomeio na CCJ, relator, vereador Tauan Ney. Agora passamos aos projetos que aguardam parecer. Projeto de lei ordinária de número 70/2025 do vereador Paulo Coitim dispõe sobre o estacionamento temporário e rotativo em frente às edificações de consultórios e clínicas de fisioterapia e terapia ocupacional do município de Pelotas. Relator na CCJ foi o vereador Ivan Duarte. Peço ao vereador Paulo Coitim que possa fazer a leitura. Protocolo 17.976, natureza projeto de lei ordinária número 70. Assim, o vereador César fez a leitura, dispõe sobre o estacionamento temporário e rotativo em frente às edificações de consultórios e clínicas de fisioterapia e terapia ocupacional no município de Pelotas. Autoria, vereador Paulo Coitinho. O parecer do vereador Ivan é de acordo com a técnica legislativa. Segue em anexo o parecer completo. Parecer favorável. Em discussão, parecer do relator. Em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinária de número 71, do vereador Paulo Coitinho, autoriza o Poder Executivo a proibir o tráfego de bicicleta nos calçadões do centro de Pelotas e no calçadão da Praia do Laranjal, mediante sinalização específica e da outras providências. Relator na CCJ foi o vereador Ivan Duarte. Peço ao vereador Paulo Coitinho possa fazer... Daniel Fonseca. Mas... Onde está o vereador... Está junto no 71? De acordo com a técnica. Não, esse aqui não é. É o 70. 70 é outro. Está faltando outro aqui. Vereador Ivan, o senhor já deu parecer no 71 também, né? Impresso não tem. Impresso não. Parecer impresso. Vamos pegar ali o parecer, tá? Então vamos fazer o seguinte. Seguimos no próximo. Avançamos, depois voltamos no projeto de lei ordinária de número 71. Projeto de lei ordinária de número 73, do vereador Arthur Alau. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parcerias públicos-privadas com a iniciativa privada para a implementação, manutenção e conservação de paradas de ônibus no município mediante contrapartida de vinculação de publicidade institucional ou comercial e da outras providências. Relator na CCJ, vereador Cristiano Silva. Oi? Bom dia, presidente. Eu sei que até o prazo era até o dia 26, mas eu solicito ao senhor um prazo maior, porque estou analisando, porque a informação que eu tenho já existe uma lei que trata sobre esse assunto. Então, eu queria um prazo maior. Nossa presidência não concede o prazo, relator. Então, eu vou declinar a indicação como relator. Vai declinar? Vou. Passo o projeto de lei ordinário número 73, a relatoria do vereador Tauan Ney. Pergunto ao vereador se até o término da CCJ o vereador tem como dar o parecer. Presidente, hoje eu não acho que eu não consigo, presidente. Precisaria de um tempinho para poder dar uma analisada no projeto.
Passo a relatoria do projeto ao vereador Marcelo Bagé. Pergunto se até o final da CCJ o vereador tem condição de dar o parecer. Presidente, eu preciso analisar o projeto, preciso ter prazo. Até o final da CCJ, vereador? O senhor pode... Até a próxima sessão, presidente. Oi? Até Até o final dessa... Vereador Paulinho. Porque está vencido o prazo. Qual é o dele? Esse aqui? Esse aqui? Consegue dar o parecer? Está muito... Presidente, não deu, cara. Eu vou conversar com a minha assessoria. Sim, então, vereador... Então, nomeio o vereador Tauanei ao projeto de ordinária de número 73, que o vereador possa dar o parecer e vir para apreciação até o final. O projeto de ordinária de número 75, do vereador Marcelo Bagé, nós iríamos fazer hoje, também estava com prazo, o vereador Jorandir Silva, para fazer apreciação, já está com prazo vencido, mas tem uma emenda do vereador Daniel. Então, e a emenda foi lida, somente lida hoje, né? Ela não foi discutida ainda, né, para mandar, né, para essa comissão. Então, tá. Então, faço a leitura e depois peço para fazer a leitura, então, retiro de pauta e na próxima a gente faça a emenda que a gente possa fazer a apreciação, vereador Daniel Fonseca. Projeto de ordinária de número 79/2025 do vereador Antônio Peixoto institui no município de Pelotas a Semana Municipal do Empreendedorismo Feminino e da outras providências. Seu parecer, vereador, está no sistema? Vereador Daniel Fonseca. Presidente, o meu parecer é favorável e já entreguei para Vossa Excelência aí, de forma física, o parecer. Peço ao vereador Paulo Coitinho que possa fazer a leitura. Parecer da CCJ. O presente projeto de lei tem finalidade de instituir no âmbito do município de Pelotas a Semana Municipal do Empreendedorismo Feminino, a ser realizada anualmente na semana que anteceder ou incluir o dia 19 de novembro, em alinhamento com a data reconhecida pela Organização das Nações Unidas, ONU, como o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Esta análise limita-se à verificação dos aspectos constitucionais, legais, jurídicos e de técnica legislativa da proposição, não abrangendo o exame do mérito. A matéria encontra respaldo no artigo 30, incisos 1º e 2º da Constituição Federal, que atribui ao município a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual. O projeto também está em consonância com os princípios constitucionais da igualdade de gênero, artigo 5º, inciso 1º, e da livre iniciativa, artigo 1º, parágrafo 4º, promovendo ações de incentivo à participação feminina na economia local. Ainda a proposição não impõe obrigações financeiras compulsórias ao Poder Executivo, tampouco cria despesas de caráter obrigatório, limitando-se a autorizar ações que poderão ser viabilizadas mediante parcerias, convênios ou dotação orçamentária própria, quando houver disponibilidade. Da análise do conteúdo apresentado, não se identificam vícios de constitucionalidade, legalidade ou incompatibilidade com normas regimentais ou com a lei orgânica do município. A redação observa, em termos gerais, os critérios definidos pela Lei Complementar nº 95/98, no que se refere à elaboração e estrutura das normas legais. Diante do exposto, no que se refere aos aspectos constitucionais legal, jurídico e de técnica legislativa, este relator manifesta favoravelmente a tramitação do projeto de lei, por inexistirem óbices formais à sua continuidade. Pelotas, 30 de junho de 2025, Daniel Fonseca, relator na CCJ. Portanto, o parecer foi de acordo, presidente. Obrigado, vereador Paulo Coitinho. Em discussão, o parecer do relator. Em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinária de número 92, do vereador Michel Escalante. Autoriza o Poder Executivo a instituir o Fundo Municipal de Manutenção das Estradas Rurais e da outras providências. Relator na CCJ, vereador Paulo Coitinho. Pergunto ao vereador, se o parecer está no sistema. Eu preciso consultar a assessoria lá, presidente, mas eu posso. Então, retiro nesse momento. Tem prazo, né? Tem prazo.
Não, o prazo tá vencido também, vereador. Dia 26, mas até o final. Passamos até o final, então, dessa... Correto. Projeto de decreto legislativo do vereador Arthur Alau institui a Frente Parlamentar em Defesa da Economia de Pelotas. Está com prazo vencido. Vereador Daniel Fonseca. Presidente, eu gostaria de passar a relatoria desse projeto. Se fosse votar hoje, seria não, mas eu passo a relatoria, por gentileza. Se eu fosse dar o parecer hoje, era não, vereador? Sim, precisava estudar mais, mas eu passo a relatoria, por gentileza. Então, faço a troca da relatoria, passo a relatoria para o vereador Cristiano Silva. Cristiano Silva é o relator do projeto. Projeto de decreto legislativo do vereador Paulo Coitim denomina a rua Maria Terezinha Matos, a rua atual 2 do loteamento Paineiras, no município de Pelotas, no município de Pelotas. Relator, vereador Marcelo Bagé. Pergunto ao vereador se... Está no sistema? Peço ao vereador Paulo Coitim que possa fazer a leitura. Protocolo 18.912, natureza projeto legislativo número 24, que denomina a rua Maria Terezinha Massa, a atual rua 2, loteamento Paineiras. Parecer do vereador Marcelo Bagé. O projeto legislativo que denomina logradouro público é constitucional, pois trata de matéria de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, que atribui aos municípios a competência para legislar sobre assuntos dessa natureza. A iniciativa parlamentar é legítima, pois não há reserva constitucional de iniciativa do Executivo para esse tipo de proposição, e a medida não gera despesa pública nem afronta a separação dos poderes. Portanto, a presente proposição atende os critérios de constitucionalidade e de técnica legislativa. É o parecer desse relator. Vereador Marcelo Bagé, relator na CCJ. Obrigado, vereador Paulo Coitim. Em discussão, o parecer do relator. Em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo do vereador Marcelo Bagé. Susta os efeitos do decreto do Poder Executivo Municipal número 7.019 e 7.020/2025, que extrapola os limites do poder regular. A Câmara Municipal de Pelotas, no uso das suas atribuições que lhe confere o princípio da simetria constitucional, o poder e o controle dos atos do Executivo que exorbitem da função regulamentada do artigo 78 da Lei Orgânica. Relator na CCJ foi o relator, vereador Daniel Fonseca. Passo a fazer a consulta ao vereador. Vereador. Presidente, a relatoria é favorável e o parecer já está no sistema. Tá bem. Passo a fazer a leitura. A Câmara Municipal de Pelotas, no uso das suas atribuições que lhe confere o princípio da simetria constitucional, artigo 49 da Constituição Federal de 88, o poder de controle dos atos do Executivo que exorbitem da função regulamentar do artigo 78 da Lei Orgânica. Decreto. Artigo 1. Ficam sustados os efeitos do decreto 7.019, de 29 de abril de 2025, editado pelo chefe do Poder Executivo do município de Pelotas, por ofensa ao princípio da separação dos poderes ao invadir competência legislativa do Parlamento Municipal e extrapolar os limites do poder regulamentar. Artigo 2. Ficam sustados os efeitos do decreto 7.020, de 29 de abril de 2025, editado pelo chefe do Poder Executivo do município de Pelotas em razão de ofensa ao princípio da separação dos poderes, por invadir competência legislativa do Parlamento Municipal e ultrapassar os limites do poder regulamentar. Artigo 3. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Parecer. Foi encaminhado para análise o projeto de decreto legislativo formulado pelo vereador Marcelo Bagé, que visa sustar os efeitos do decreto do Poder Executivo Municipal. A presente análise se dispõe a verificar os aspectos condicional, legal e jurídico da matéria, assim como a técnica legislativa, não cabendo análise meritória da questão. Do material em apreciação, nesta comissão, não verifico quaisquer ofensas a dispositivos constitucionais, infraconstitucionais, regimentais ou a lei orgânica municipal. Resumidamente, temos que o decreto legislativo pode ser o remédio parlamentar para a sustação de decreto do Poder Executivo quando este extrapolar o limite de regulamentação nos termos do artigo 49 da Constituição Federal. Assim sendo, conclui-se que o projeto não encontra quaisquer
embaraços legais, de modo que eu opino pela sua regular tramitação nos termos do regimento interno da Câmara Municipal de Pelotas, de acordo com a técnica legislativa. Em discussão, o parecer... Oi, vereador. O projeto é o projeto de decreto legislativo do número 25. Em discussão, o parecer do relator. Para discutir, vereador Michel promove. Presidente, eu queria, na minha discussão, parabenizar o colega vereador Bagé e dizer que, através do vereador Bagé, isso é uma demanda coletiva de alguns vereadores. Porque sempre nos espaços de debate e de construção, obviamente, sempre se prevaleça a simetria, a democracia, mas principalmente a equivalência ou a equiparação nas discussões. E, obviamente, o decreto do município, ele não previa isso, porque isso é uma opinião particular minha, e, no meu entendimento, existia ali um direcionamento para algumas ONGs. E também nesse mesmo sistema que se direciona, obviamente, para algumas ONGs, se retira entidades importantes da mesa de debate. Não estou falando de um espaço de decisão, estão tirando o poder de decisão de alguém e dando a alguém. Estou falando meramente de tirar da mesa de discussão. Continua um espaço de democracia, um espaço de debate, um espaço, obviamente, de votação, que se prevalece sempre, obviamente, o vencedor, a maioria no voto, assim como é no plenário, mas também nós não podemos negar o fato que, no mesmo sentido em que tu tira entidades importantes da mesa de debate, obviamente você tira a representação de uma parcela importante da sociedade. E sempre foi assim, e sempre se constituiu vitórias, derrotas, independente de que for o lado, mas que se existia ali minimamente um espaço de debate, e um espaço, obviamente, com justiça. Então, simplesmente fazer um decreto onde você tira, só tira, o decreto não é que nós vamos mudar a forma de inscrição, nós vamos ter uma avaliação diferente, não. Ele só, olha, agora mudou, vocês vão ter que sair e vocês podem entrar. Então, eu achei, de certa forma, equivocado nesse sentido, e eu, particularmente, isso é uma opinião minha, aqui com responsabilidade, enxerguei um determinado direcionamento para algumas ONGs ou entidades, enfim. E, obviamente, nós sabemos que, da mesma forma em que algumas instituições, associações e ONGs têm um viés político, tem. E isso é errado? Eu não acho que seja errado, eu não acho que seja crime, mas nós aqui, enquanto parlamentares, nós temos que trabalhar para que se prevaleça a democracia, mas principalmente a equidade nas discussões. Nós não podemos colocar num espaço de debate e num espaço de votação, nós colocar oito instituições, ONG, associações, que representam, obviamente, uma ideia, e colocar 5 desse lado. Vai tomar goleada sempre. Falo aqui de forma popular, vai sempre tomar goleada. Isso não garante a equidade. Isso não garante a igualdade do debate. Então, minimamente aqui, através do vereador Bagé, falo novamente que isso é uma demanda coletiva de alguns vereadores aqui do plenário. O que nós queremos? Que se reestabeleça a igualdade, a equidade dos debates. E que nós não podemos tirar dessa mesa instituições importantes que contribuem há décadas para o nosso município. Setores importantes. Acho que esses setores têm que tomar decisões sozinhas? Não, de forma alguma. Eu acho que se prevaleça o debate. O debate, ele enriquece a nossa comunidade e, principalmente, atende às demandas necessárias nossas. É importante debater. Não existe uma verdade absoluta, não existe uma certeza absoluta, e temos que ter a humildade de, muitas vezes,
reconhecer os erros ou rever alguns conceitos e alguns pensamentos. O que nós não podemos deixar de garantir é a igualdade do debate. Simplesmente um decreto que se só tira, olha, hoje eu acordei e eu decidi que eu vou tirar X entidades desse debate aqui. Não, isso não é razoável. E o que nós queremos aqui é que se prevaleça a razoabilidade, que nós podemos discutir posicionamento de determinada instituição, que nós podemos rediscutir muitos modelos de poder tocar à frente, principalmente esse setor, mas não simplesmente com o decreto ir lá e extinguir, tirar, vou colocar essas instituições aqui. Gente, nós sabemos que hoje a política ela está em tudo. A pessoa que diz que a política se limita ao poder executivo e ao legislativo é mentira. A política está em tudo, a política está nas decisões, a política está na construção social, a política está na empresa, a política muitas vezes está na família. Há muitas formas de fazer política, mas nós não podemos negar a mesa de debate importante na cidade para algumas instituições, simplesmente por um desejo, um desejo pessoal ou coletivo nosso, nós decidimos que vocês vão sair da mesa do debate. Então, eu falo aqui com muita responsabilidade. Nós sempre temos que achar o equilíbrio. Por isso que existe a tripartição de poderes. A tripartição de poderes, independente de funcionar ou não, ela foi estabelecida para ter o equilíbrio, onde nenhum poder tem o poder absoluto. O poder legislativo tem a sua função, o executivo tem a função, o judiciário tem outra, e nós temos o MP, a Polícia Federal, que são o fiscal dos poderes. Então, minimamente por acreditar na tripartição dos poderes e não em um poder absoluto, que eu voto favorável a esse decreto que susta o decreto municipal. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Michel Promove. Segue em discussão. Vereador Júnior Fox. Bom dia, caros colegas. Esse decreto que o prefeito Fernando Marrone acabou fazendo, né? Isso aí tira a associação comercial, a associação rural, a Câmara de Dirigentes Lojistas, o CDL, Centro de Indústrias, que é o CIPEL, a Associação de Rede de Suprimentos, Sindicato da Construção Civil, Sindicato Rural, Sindicato dos Hotéis e Bares e Restaurantes, o Sindicato do Comércio e Varejista, o Sindilojas. Todas essas entidades, não tem como elas não fazer parte disso. O prefeito queria só que 5 fizessem parte. Fiz uma reunião com o prefeito para questionar esse assunto. O prefeito queria que 5 entidades só fizessem parte. Não tem como. São entidades que representam a nossa cidade faz muito tempo, cada uma no seu setor. E agora o prefeito vai abrir para ONGs, eu acho importante isso. Só que tem que ficar igualitário. Porque eles sabem a necessidade que eles têm, né? Para os setores deles. Eu sei muito bem qual é a necessidade para o meu setor, que é da construção civil. O rural sabe o que é o dele. Só que se o prefeito, sem conversar com ninguém, entendeu? Que a gente sabe muito bem que o secretário Márcio ficou à frente desse decreto, sem conversar com as entidades, a gente vai seguir com a cidade só em ladeira. Porque sem conversa, sem democracia, a gente vai chegar a lugar algum. E nunca esquecendo que todas essas entidades geram milhares de empregos para a nossa cidade. Então não pode olhar para essas entidades como inimigos. Isso a gente não pode fazer. Tanto aqui na Câmara de Vereadores como o prefeito. Ele não pode fazer isso aí. Então, eu e o Marcelo Bagé, vereadores, fizemos em conjunto, para a gente realmente ir contra esse decreto. Não tem como a gente aceitar esse decreto. A gente está trabalhando já faz mais de meses nessa questão, e a gente vai pedir o apoio de todos os vereadores que olhem para a cidade. Então, é isso que eu tenho para dizer aí, e um bom dia a todos. Obrigado, vereador. Vereador Bagé, vou fazer a concessão, mas o Júnior Fox, eu achei que estava no lugar, né, assumindo o lugar do titular, no sentido de fazer a discussão, porque ele não é titular, o senhor é titular, mas a presidência fazia a concessão. Vereador Marcelo Bagé.
Muito obrigado, presidente, pela compreensão que é peculiar na sua condução desta comissão. Bom dia, nobres colegas vereadores, bom dia, imprensa, todos aqueles que nos prestigiam aqui presencialmente e através da Rede Câmara. Muito positiva a explanação dos colegas que me antecederam a respeito do mérito da questão. Eu vou ater esta minha breve fala a questão da forma, né? O prefeito Fernando Marrone, infelizmente, foi muito mal na condução desta sua posição. Estes dois decretos, em absoluto, invadem a competência deste Poder Legislativo. O prefeito perdeu a mão, perdeu a linha ao propor, ou melhor, ao decretar, né, estas alterações no Compan. Está retomado a CCJ. Faço a retirada da colhida de parecer do projeto 73, que estava com o vereador Tauan Ney. Peço a retirada desse projeto. Passo a fazer a leitura do projeto do vereador Paulo Coitim, que é o projeto de número 71, o vereador Ivan Duarte fez a solicitação para fazer a troca da relatoria. Troco a relatoria para o vereador Antônio Peixoto. Passo, vereador, que o senhor possa até o final, o senhor possa pedir para a sua assessoria isto por escrito ali. Vereador Paulo Coitim, faço a leitura do número 92, projeto de lei ordinária do vereador Michel Escalante, autoriza o Poder Executivo a instituir o Fundo Municipal de Manutenção das Estradas Rurais e da outras providências. Relator, vereador Paulo Coitim, peço ao vereador fazer a leitura. Sim, presidente. Protocolo número 20.328, projeto de lei ordinário número 92. Autoria do vereador Michel Promove, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Fundo Municipal de Manutenção das Estradas Rurais e das providências. Trata-se de projeto de lei ordinária que visa autorizar o Poder Executivo a instituir o Fundo Municipal, com a finalidade de financiar ações voltadas à conservação, recuperação e manutenção das estradas vicinais e demais vias de acesso nas áreas rurais do município de Pelotas. A iniciativa do projeto se insere na competência legislativa do município, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, que assegura aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local. A criação de fundos municipais é matéria de competência do Poder Executivo, sendo legítima a sua autorização por meio de lei ordinária, conforme estabelece a Lei 4.320 de 64 e demais normas correlatas. Do ponto de vista formal material, o projeto não apresenta vício de constitucionalidade ou ilegalidade. Observa-se que a matéria tratada não invade competência da União ou do Estado, tampouco interfere em competências privativas do Legislativo ou do Judiciário. Recomendas, contudo, que sejam observadas em momento oportuno as normas de natureza orçamentária e financeira relativas à vinculação de receitas e criação de fundos, bem como a devida regulamentação posterior por decreto do Poder Executivo. Diante do exposto, esta Comissão de Constituição e Justiça manifesta-se pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei ordinária, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Fundo Municipal de Manutenção das Estradas Rurais, estando apto a tramitar nas demais comissões permanentes, se caso for, desta Casa Legislativa, de acordo com a técnica legislativa. Paulo Coitinho, relator. Em discussão, o parecer do relator. Em votação. Aprovado por unanimidade. Voltamos ao projeto que está de relator. 71. Quer que eu suspenda, vereador? Para o senhor poder trazer? Ou o senhor já tem aí? Não. Pode pronto assim, a gente vai... Suspender a sessão. Não vai ter como fazer, então? Agora te dá agora o parecer, nós vamos dar um tempinho. Quanto tempo? 30 minutos. Não. 30 minutos não tem como, vereador. Então, vereador Paulinho, vou ter que... 30 minutos, que se eu ficar 30 minutos até...
Dá o parecer do projeto do vereador Paulo Coitinho, 71, sim, por distrito. Oi. Eu, por mim, ficaria. Acho que os vereadores, que o presidente tem que tocar a sessão ainda, né? Acho que ele vai ficar louco comigo. Parecer por distrito? Então tá, então suspendo, então, 5 minutos, vereador Daniel. Nomeio o vereador, tiro do vereador Antônio Peixoto, nomeio o vereador Daniel Fonseca, na mensagem, no projeto de lei ordinária do vereador Paulo Coitinho, de número 71. Está suspensa, CCJ. Retornamos à CCJ, projeto de lei ordinária de número 71, do vereador Paulo Coitinho, autoriza o Poder Executivo a proibir o tráfego de bicicleta nos calçadões do centro de Pelotas e no calçadão da Praia do Laranjal, mediante sinalização específica e da outras providências. O relator ficou o vereador Daniel Fonseca. O vereador Daniel Fonseca, agradeço pela compreensão e pela agilidade no parecer que essa presidência aqui solicitou ao vereador. Passo a fazer a leitura do parecer favorável. Trata-se de projeto de lei de que autoriza o Poder Executivo a proibir o tráfego de bicicleta nos calçadões localizados no centro de Pelotas, bem como em toda a extensão do calçadão da Praia do Laranjal. Mediante sinalização específica, a proposta prevê exceções para eventos ciclísticos oficiais promovidos, autorizados ou apoiados pela Prefeitura Municipal, desde que devidamente sinalizados e acompanhados por agentes de fiscalização. Dispõe ainda sobre a exigência de sinalização conforme a norma do Código de Trânsito Brasileiro e orientações do CONTRAN. Estabelece a competência da Guarda Municipal e dos fiscais de postura para a fiscalização e prevê penalidades em caso de descumprimento. A análise da presente proposição limita-se aos aspectos constitucionais, legais, jurídicos e de técnica legislativa, sem adentrar ao exame do mérito. No que se refere à constitucionalidade, observa que o projeto encontra-se amparo no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, que confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesses locais. Ademais, o tema tratado também se insere no âmbito da mobilidade urbana e da utilização dos espaços públicos, o que reforça a competência municipal para dispor sobre a matéria. Do ponto de vista legal, a proposta respeita a legislação federal vigente, em especial o Código de Trânsito Brasileiro, ao prever que a sinalização deve observar as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito contra. Também não se vislumbra na proposição afronta a dispositivos legais ou a princípios gerais do direito administrativo e urbanístico. Quanto à técnica legislativa, o projeto apresenta a redação clara, objetiva e compatível com as normas da Lei Complementar 9.000/, de 1998, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Os artigos são bem estruturados e seguem uma sequência lógica, o que contribui para uma boa compreensão da norma. Diante do exposto, verifica-se que o projeto de lei em análise está revestido de adequação constitucional, legal, jurídica e de técnica legislativa, razão pela qual esse parecer é favorável quanto a tais aspectos, ressalvando que não se analisa aqui o mérito da proposição. Vereador Daniel Fonseca, vereador relator da CCJ. Em discussão, o parecer do relator. Para discutir, vereador Paulo Coitinho. Presidente, a discussão, na verdade, ainda não é hora do mérito. Primeiro, eu quero agradecer ao vereador Daniel pela sensibilidade de entender o projeto, tão logo que foi nomeado relator, se colocou à disposição para nos fornecer esse parecer. Eu tenho encontrado nas andanças da vida muitos relatos, vereador Daniel, em relação ao calçadão, principalmente. Essa semana eu estava andando no calçadão ali perto do Chafariz, e vinha 2 ciclistas e quase que um deles me bateu, porque o calçadão é feito para o pedestre para andar. Tive um relato de uma farmácia ali, da moça que trabalha na farmácia, que um outro dia um ciclista bateu numa senhora, ela caiu e quebrou o fêmur. Então, essas questões que nos trouxeram a propor esse projeto importante para regrar essa questão da bicicleta, sem autorização, sem a sinalização, não é? E com a orientação dos agentes de trânsito, da Guarda Municipal, não tem como permitir que as bicicletas possam andar no calçadão, onde é para pedestre, para movimento que possa ser regrado e orientado pelos nossos agentes de segurança de Pelotas. Obrigado, presidente, e obrigado mais uma vez ao relator, o vereador Daniel Fonseca. Dizendo que os eventos que se fazem na beira da praia terão, e quando tiverem, tem que ter liberação do poder público. Caso contrário, não tem como se construir ou se fazer no calçadão. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo Coitinho. Em discussão, parecer do relator, vereador Daniel Fonseca, depois vereador Cristiano Silva. Muito me honra ter sido relator desse grande projeto, parabenizar o vereador Coutinho, e isso já é algo que realmente a comunidade espera há algum tempo, porque, como de fato falou o vereador, já aconteceu alguns acidentes e pessoas de alguma forma, sofrem algumas dores, e principalmente as pessoas mais idosas, às vezes as crianças, são vítimas de algumas pessoas que, de forma inconsequente, acabam andando numa velocidade excessiva e causando todo esse transtorno. Então, quero agradecer também o privilégio de ser o relator desse grande projeto e parabenizar mais uma vez o vereador Coutinho. Tenho certeza que esse projeto vai agregar muito no nosso município. Obrigado. Obrigado, vereador Daniel Fonseca. Próximo, vereador Cristiano Silva. Obrigado, presidente. Vou pedir licença para o senhor também para a gente discutir o mérito, né? Já que estamos na CCJ, mas lembrando, já que todos comentaram aqui, eu vou pedir licença ao senhor e a quem nos acompanha pela Rede Câmara. Quero aqui cumprimentar o vereador Paulo Coitinho por este projeto importante. O seu Zé vem aqui na Câmara, deve ter sido o mesmo que lhe pediu. Ele foi atropelado no calçadão, aqui próximo ao Chafariz, ele sempre questionou, tentamos na outra gestão, que fosse proibido o trânsito de bicicleta, pelo menos as pessoas, vou chamar, andando ou pilotando a bicicleta, uma velocidade excessiva, mas também, vereador Paulo Coutinho, no calçadão do Laranjal. Nós viemos conversando com o secretário de trânsito, né, para que possamos, aos domingos, pela parte da manhã, das 8 às 14, e aos feriados, que a orla do Laranjal, pelo menos entre a Rio Grande do Sul e a Ultrapiche, ali, a professora Souza Lobo, seja interrompida para que as pessoas possam andar de bicicleta, mesmo tendo uma ciclofaixa do outro lado, mas muitos utilizam o calçadão. Então, a gente tem essa preocupação, como fala bem o vereador Daniel Fonseca, com as pessoas da melhor idade, como as crianças, mas temos que pensar no futuro. Quero aqui, então, parabenizar o vereador Paulo Coitinho por este projeto. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cristiano Silva. Segue em discussão o parecer do relator. Em votação. Aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores, não tendo mais nada a tratar, vencido a extensa pauta que a gente tinha, agradeço aos vereadores aqui presentes, os relatores que foram sensíveis a fazer os pareceres, também aos vereadores, que também foi solicitado por essa presidência, né, pareceres no dia de hoje, foram sensíveis a fazer e construir os pareceres. Não tendo mais nada a tratar, diante disso, encerro a presente Comissão de Constituição e Justiça. Bom dia a todos, todas. Abrimos, então, a Comissão de Orçamento e Finanças, número 13, ata 13 de 2025. Nós temos 3 projetos para nomeação de relator. Projeto Lei Ordinária número 71, vereador Paulo Coutinho, autoriza o Poder Executivo a proibir o tráfego de bicicletas nos calçadões do centro e no calçadão da praia, mediante sinalização específica, e dá outras providências. Vou nomear como relator, do vereador Paulo Coutinho, o vereador Tauan, pode ser? Vereador Tauanei. Na COF, Tauan. Tá. E projeto de lei número 75, do vereador Marcelo Bagé, dispõe sobre estacionamento temporário rotativo em frente às edificações e consultórios e clínicas veterinárias. Relator na CCJ, o vereador Jurandir. Eu nomeio o relator na COF, o vereador Paulo Coutinho. Número 75. Projeto de lei ordinária número 92, vereador Michel, autoriza o Executivo a instituir o Fundo Municipal de Manutenção das Estradas Rurais e dá outras providências.
Relator na CCJ, vereador Paulo Coutinho. No meio, relator na COF, vereador Cezinha. Projeto 92, relator na COF. Tá. E aguarda aparecer o projeto de lei número 67 de 2025, do vereador Cauê, que institui a política municipal de transparência dos bens públicos. A relatora é a vereadora Fernanda. Parecer até o dia 23/6. Institui a política municipal de transparência dos bens públicos. Então, eu coloco em discussão o parecer favorável da vereadora Fernanda. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Está aprovado por unanimidade. A favor. E o último, projeto de lei número 68/2025, vereador Cauê, autoriza o município de Pelotas a implementar o programa de incentivo à sustentabilidade urbana, IPTU Verde. Estabelece um desconto progressivo no IPTU de imóveis que adotarem medidas de redução de impacto ambiental e eficiência energética. O relator na COF é o vereador Tauanei. O parecer é favorável. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Era o que constava na COF. Está encerrada a presente reunião.